O ser humano ele pode utilizar muitos meios de artifícios para explicar, justificar a questão da violência. Nós podemos falar, podemos refletir, podemos pensar por vários ângulos, por vários pontos. E a minha pequena reflexão aqui é por três perspectivas: a filosófica, a psicanalítica e a pedagógica. Se nós olharmos pelo ser humano no percurso até o momento, nós podemos encontrar N situações de violência. Podemos nos deparar com N momentos em que o ser humano utilizou de violência, eliminando povos, eliminando o outro, do seu próprio povo ou de outros povos, eliminando culturas em nome de suas ideias, em nome de seus pensamentos, em nome de sua política, em nome de sua religião, em nome do poder, em nome da sua moeda ou economia, em nome bélica para medir quem tinha mais poder bélico, das armas. Então é para nós refletirmos filosoficamente e psicanaliticamente e depois pedagogicamente como caminho, como processo, para nós conseguirmos desenvolver meios e possibilidades para a superação da violência. Nós não podemos simplesmente justificá-la como natural, porque nós sabemos que natural a violência, ela não é. Natural é quando acontece sem que o ser humano consiga evitar. E não podemos dizer natural porque o ser humano não nasce nem violento e nem pacífico. Ele simplesmente nasce. O que ele vai ser, muitas vezes, pode ser fruto da sociedade em que ele vai viver, em que ele vai experimentar, em que ele vai aprender como interagir e como agir consigo mesmo e nas suas relações interpessoais. O que nós vemos, desde tempos remotos até a nossa atualidade, são seres humanos que utilizam de artifícios de possessão. Possessão no sentido que vive, muitas vezes, num mundo irreal, simplesmente superficial na questão da racionalidade. Talvez se pensasse um pouco, poderia até mesmo evitar violências, guerras, destruições maciças. Isso vale desde a antiguidade até a nossa atualidade ou contemporaneidade. Se nós entrarmos então no campo da psicanálise, utilizarmos os argumentos freudianos, ele diria que esta pulsão de morte faz com que o ser humano busque o caminho da violência como um jeito de satisfazer os seus vazios, os seus desejos, seus gozos. E a pedagogia é descobrir, desenvolver meios para conseguir viver de uma forma pacífica. Mas não é pacífica com o outro, geralmente é conosco mesmo. Porque este outro simplesmente reflete quem nós somos, que é a questão da projeção, muito trabalhada dentro da questão da psicanálise e também da filosofia. O que a filosofia nos ajuda hoje a pensar jeitos diferentes de viver ou conviver? Por que o ser humano não quer abrir mão de alguns status, de alguns benefícios pessoais, em nome de apresentar o melhor para a comunidade ou para a sociedade? Por que o ser humano ainda consegue defender a sua ideia dizendo que o outro precisa ser eliminado, o outro precisa ser excluído vitalmente da sociedade, de seu país, do seu povo? O que leva uma pessoa a ter essa certeza de que sem este outro,
todos os males, todas as violências vão desaparecer. Será que não seria melhor e mais satisfatório para todos e todas descobrir as violências ou os conflitos mentais, psíquicos, espirituais, intelectuais que nós carregamos? E quando eu digo mentais, através da nossa mentalidade. Psíquico, o que a nossa psique absorveu, a questão do psiquismo. E a questão espiritual é a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de ser elástico, ou seja, a capacidade de ser flexível com o outro e conosco mesmos. Por que diante de tantos conhecimentos, o ser humano ainda sofre de um grande padecimento, que é a violência em si mesmo, que é a violência que ele causa na sua própria pessoa, de N maneiras, de N formas? E como que então, diante dessas questões, a pedagogia pode nos oferecer, junto com a comunicação não violenta, o princípio da não violência e tantos outros meios para nos conhecer melhor? Alguns autores da psicanálise nos ajudam a entender que muitas vezes a violência ela é uma agressão que tem origem na vida intrapsíquica. E um desses pensadores, ele é psiquiatra e psicanalista, Glenn Gabbard, no livro Psicodinâmica Clínica, na 5ª edição, onde ele vai trabalhar essa questão. Um dos capítulos, a violência como intrapsíquica, e como que esta violência intrapsíquica acaba influenciando na nossa maneira de nos relacionar com o outro. E como que essa violência, muitas vezes, com o outro, nada mais é do que uma expressão da minha violência. E quando agredimos alguém por qualquer coisa, seja psicologicamente, fisicamente, mentalmente, moralmente, essa nossa agressão, ela quer buscar uma vazão das nossas frustrações, dos nossos conflitos, das nossas guerras interiores, que engloba todas as dimensões humanas. Por isso, então, que a escola, a universidade e todos os lugares onde buscam encontrar-se com o ser humano, ou é um local de encontro do ser humano, esses locais seriam, primeiro, não desenvolver meios de profissionalização em massa. A preocupação da escola, a preocupação da universidade, que esses ambientes possuídos pelo espírito da educação pudessem ter ou pudessem praticar uma educação não da profissionalização no primeiro momento. Que a profissionalização ou a profissão no mundo escolar, no mundo universitário, pudesse chegar ou aparecer depois que nós, seres humanos, já estivéssemos bem capacitadas no que é ser humano, no que é conviver enquanto humano. Porque se nós pararmos um pouquinho e pensarmos como que nós muitas vezes reagimos, nós veremos que a nossa reação, ela é uma reação que nós não encontramos na natureza outra espécie de animal fazendo o que nós fazemos. E não é preciso nós fazermos muitas leituras para nós encontrarmos, por exemplo, humano escravizando humano, humano construindo câmara de gás, campo de concentração, sistema de escravidão para eliminar o outro, escrevendo lei para diminuir o outro, para eliminar o outro. Não precisamos muitas leituras para nós enxergarmos como que os nossos sistemas inventados por nós, todos os sistemas que foram inventados por nós, seres humanos, muitas vezes são para oprimir, esmagar o outro, eliminar o outro.
Então é importante que, diante desses fatos também que nós vimos na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, ato de violência onde 4 pessoas morreram, várias pessoas feridas, nós pudéssemos também pensar: qual o nosso papel de cidadão, de cidadã? Qual o papel da escola, da universidade? E aí entra até a igreja hoje muito influente. Qual o papel da igreja também? Qual é o papel dos grupos, das comunidades? Contribuir na vivência e convivência fraterna, humana, harmoniosa, ou de eliminação do outro? Provavelmente, os grupos se unem não para lutar contra os outros grupos, mas sim para descobrirem juntos o que é ser humano.